Vamos para mais uma videoaula sobre princípios de ecologia e proteção ao meio ambiente. Hoje nós vamos falar sobre solos e degradação. Vamos nos aprofundar nos estudos sobre a litosfera. Vamos lá? Os tópicos que nós vamos abordar são processo de formação dos solos, o perfil do solo, composição do solo, a fertilidade do solo, as principais causas da degradação dos solos e alternativas à agricultura tradicional. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer o processo de formação e os horizontes dos solos, conhecer o perfil do solo, conhecer a composição do solo, conhecer as principais causas da degradação dos solos e conhecer as alternativas para a agricultura tradicional. Vamos lá então falar sobre o processo de formação dos solos. Nós vimos já algumas rochas, que é o caso do arenito, do granito e do basalto, e essas rochas são chamadas de rocha-mãe. As rochas, quando sofrem com o efeito da água, a hidrosfera, e com calor e frio, ela vai começar um processo chamado pedogênese e também muito conhecido como processo de intemperismo, e que vai fazer com que os minerais que compõem essa rocha comecem a se soltar e vão dando origem ao solo que nós conhecemos e onde nós plantamos e colhemos os alimentos. A rocha-mãe, então, quando ela ainda está em seu estado natural, aí depois de um tempo eu começo a ter essa rocha que sofreu intemperismo. Então eu vou ter o horizonte C, o horizonte B, o horizonte A e até uma área onde toda essa rocha já se transformou em minerais somente soltos, já está toda decomposta e que vai começar a ter plantas crescendo. Então eu vou ter o horizonte O, onde as plantas conseguem fazer crescer as suas raízes. Então todo o clima, quando eu tenho locais com muito frio, com muito calor, onde esse clima varia muito, toda essa rocha-mãe vai sofrer muito desse intemperismo. Então eu terei regiões onde eu tenho um solo muito mais variado. Locais onde o clima é mais parecidinho o ano inteiro, eu tenho um solo com menos riqueza, um solo onde eu vou ter muito mais rochas e muito menos daquela terra que nós conhecemos. O Brasil é um exemplo onde eu tenho muita chuva, invernos frios, verões muito quentes, por isso aqui no Brasil o nosso solo é muito rico. A gente quase não vê mais a rocha-mãe, a gente vê muito desses outros horizontes, o B, o A, o O, formando o nosso solo. Então nós temos aqui no Brasil muito forte agricultura por conta de ser um país de clima tropical e que permite que toda essa formação do solo tenha acontecido e ainda aconteça de uma forma muito frequente e muito rica. E, consequentemente, a nossa biosfera, as nossas plantas, assim como animais que vão explorar esse solo, como é o caso de formigas, de minhocas, de tatu-bolinhas, que nós estamos acostumados a ver, vão ajudar na riqueza desse solo. Todos os produtos orgânicos, as plantas que vão cair ali, que vão se decompor, ajudam a enriquecer esse solo. Por isso nós temos solos muito ricos no Brasil. E o conjunto desses horizontes, da rocha-mãe, o horizonte O, é chamado de perfil do solo. Então, a elevada presença de matéria orgânica, como é o caso do Brasil, só é possível por conta do nosso clima. Então nós temos, quando a gente cavou um buraco no solo, a gente vai achar ali várias espécies de seres vivos, vários restos de plantas, então muita matéria orgânica além dos minerais e rochas. Quando eu olho, por exemplo, numa praia, apesar de toda a riqueza da água, a interação é tão forte com a água que eu já não vejo mais tantos elementos como plantas, mas eu ainda assim vejo algas marinhas e muitas vezes conchas que estão ajudando a compor aquela areia, que também é solo. Apesar de não ser usado para plantio, para agricultura, também é solo. Vou deixar agora um exercício para vocês, vamos ver como vocês estão se saindo? Vamos lá, agora é com vocês. Então o horizonte O do solo é caracterizado pela
respondeu correto. Quem falou? Elevada presença de matéria orgânica. Então, o nosso solo, como nós conhecemos, depois de formado, depois de passar por todo o processo de intemperismo, ele terá, na sua constituição, 3 fases. Uma fase sólida, que são os minerais que se decompuseram lá das rochas, né, pedaços dos minerais. Muitas vezes, quando a gente olha o solo, a gente vê uma espécie de papelzinho meio brilhante, que é o caso da mica. A mica é um mineral que é composto do solo e que vem das rochas mães. Então, cada grãozinho do solo é a parte da fase sólida desse solo. A gente muitas vezes não percebe, mas entre os grãos do solo eu tenho gotículas de água, pequenas gotas de água compondo esse solo. E essas gotas vão formar a parte líquida, a fase líquida do solo. E também nós não conseguimos perceber, mas entre cada grão eu tenho ar que está circulando por ali. E todo esse ar é a parte gasosa do nosso solo. Nós, de fato, conseguimos observar a parte sólida, que são os grãos e também, às vezes, restos de animais que vivem ali ou que morreram e estão ali ajudando a compor o solo. Caso de plantas que caem, se decompõem no solo. Essas são as partes sólidas. Então, a matéria orgânica de cada planta, de cada animalzinho, de cada ser vivo, formigas, quando a gente lembra dos tatus bolinhas, quando a gente pensa em outros animaizinhos que vivem no solo, que crescem, se desenvolvem e vivem no solo, são a matéria orgânica que compõe esse solo e que são também a parte sólida do solo. Precisam de todos os elementos que tem ali nesse solo, pedaços das raízes das plantas, para sobreviver, crescer e se multiplicar neste ambiente que é o solo. E a água, quando a gente pensa na água neste solo, podemos lembrar dos aquíferos, da rocha arenito. Quando a água entra por cada grãozinho dessa rocha, a gente vê o que acontece no solo. Então, quando chove, se chover em um ambiente muito rico em terra, essa água rapidamente penetra nesse solo, diferente do que acontece em locais onde eu tenho, por exemplo, muito cimento, muito asfalto, né? Locais onde eu tenho muita terra, eu tenho menos alagamentos, dependendo do tipo de rocha que eu tenho ali, dependendo do tipo de solo e a partir de qual rocha foi formada, eu não vou ter muitos alagamentos. Essa rocha vai permitir, toda essa terra vai permitir que essa água penetre neste solo, evitando qualquer tipo de alagamento. Mas dependendo de qual rocha ela veio, esse solo, assim como acontece nas estradas e nas avenidas, pode ajudar a ter um pouquinho de alagamento, muito pouco comparado com o que a gente vê no asfalto, mas pode acontecer de ter um pouquinho de água ali parada, formando as poças de água que a gente vê quando a gente vai fazer uma caminhadinha na terra. Então, todos os elementos que compõem esse solo são os elementos que vão promover a fertilidade do solo. Dependendo de qual rocha esse solo veio, cada mineral presente ali vai proporcionar uma melhor fertilidade do solo. Assim como quando eu tenho outros seres vivos e organismos que cresceram ou que morreram ali e que vão ajudar, à medida com que eles vão se decompondo, vão ajudar a que o solo fique mais fértil e cada vez mais rico. E a cada mudança de planta que eu coloco ali, quando é o caso da agricultura, eu plantei, eu tirei, coloquei outra planta, tudo que é liberado dessas plantas pode ajudar na fertilização do solo. Vamos pensar em alguns exemplos de solo. Eu tenho argissolo, que é um solo que vem da rocha argilito. E o argilito provém da rocha arenito. A rocha arenito, quanto mais ela sofre com seu processo de intemperismo, os seus grãozinhos vão ficando bem pequenos, formando argila. E aí eu tenho um solo, que é o caso do solo argilito, é onde eu verei as poças de água. Os grãozinhos são tão pequenos, estão tão juntinhos, que não permite que a água entre muito fácil. Então eu vejo essas poças de água. No caso de solo formado ainda do arenito, quando ele não sofreu todo o processo de intemperismo de forma muito forte, eu tenho toda essa água penetrando muito rapidamente no solo. E um outro exemplo riquíssimo no nosso país, no Brasil,
é a terra roxa, que é uma terra formada da rocha basalto. Então, a rocha basalto, lembrando que ela é uma rocha magmática, que vem do magma, uma rocha escura, preta. Essa rocha, quando ela começa a se decompor, junto com alguns minerais que vêm do ferro, como é o caso da hematita, da magnetita, ela vai fazer com que esses grãos que vão formar o solo, os grãos de minerais que vão formar o solo, fiquem avermelhados. Quando a gente tem um ferro, por exemplo, e a gente acaba molhando, ele não pode enferrujar? É literalmente isso que pode acontecer. De uma forma muito pequena, claro, a gente não vai conseguir ver, eu consigo ver num microscópio, mas quando eu olho o solo, aquela terra roxa, aquela terra toda avermelhada, eu tenho ali uma rocha, né, que originou essa terra roxa. É o caso do nosso basalto. E isso nos dá indícios de que em algum momento no nosso país, que é o Brasil, nós tivemos vulcões em atividade. Hoje não existem mais, há alguns milhares de anos, o ser humano não conseguiu provar isso e ver, mas em algum momento da história antiga nós tivemos vulcões aqui no Brasil também em atividade, que deram origem à nossa terra roxa, riquíssima para plantio e onde a gente mais tem agricultura, principalmente na região sudeste brasileira. Lembrando que o solo é um recurso não renovável. Para nós termos o solo que nós temos hoje, foram necessários alguns milhões de anos. Formação da terra, todo o processo de formação das rochas através do magma terrestre, depois todo o processo de formação do solo pela pedogênese, pelo intemperismo, e aí nós chegamos ao solo que nós temos hoje nos nossos países, nos nossos estados e cidades. Infelizmente, não é possível acontecer o que acontece com a atmosfera e a hidrosfera. O solo demora alguns milhões de anos para se formar. Se a gente degrada esse solo, se a gente destrói, se a gente consome a ponto de não deixá-lo à disposição de outras pessoas, das próximas populações, nós não conseguiremos renová-lo da forma como ele está hoje. Ele não consegue se renovar de uma forma natural. E nós, seres humanos, ainda não conseguimos fazer com que isso aconteça de uma forma natural. Nós precisamos cuidar do solo que nós temos. E quando, infelizmente, nós causamos, né, elementos que vão destruir o nosso solo, a gente não vai conseguir renovar. Temos, por exemplo, nas grandes cidades, o asfaltamento. O solo ele continua ali embaixo do asfalto, mas imagine este solo embaixo do asfalto durante algumas centenas, milhares de anos. Eu não vou ter o solo com a mesma propriedade, com a mesma riqueza de quando ele foi formado. Da mesma forma, quando eu coloco uma agricultura ou uma pecuária com elementos tóxicos, como é o caso de agrotóxicos, que vão levar para toda essa riqueza do solo elementos que são poluidores. Então, as principais causas de degradação do solo, a salinização, a erosão e mudanças climáticas. Erosão, que pode ser algo natural, o clima pode causar uma erosão natural, mas nós, seres humanos, temos feito com que isso aconteça de uma forma muito mais rápida. Quando eu desmato, tiro todas as árvores de uma determinada região, eu faço com que essa erosão seja muito rápida e que esse solo fique totalmente degradado muito mais rápido. Temos aqui o exemplo de uma imagem onde o asfaltamento, né, junto com o rio, está causando ali uma erosão gravíssima. E aí é onde eu tenho os deslizamentos de terra de uma forma muito mais rápida. Brasil é comum deslizamento de terra, pode acontecer. Porém, com a construção de várias rodovias, isso foi agravado. Eu tirei árvores de locais onde isso antigamente não acontecia por conta das árvores. E aí isso passou a acontecer. Em alguns locais já era conhecido
de isso ser comum acontecer em determinadas épocas do ano. Os próprios indígenas brasileiros já sabiam onde construir as suas casas para prevenir o deslizamento atingisse eles. Mas com o crescimento das cidades, isso foi sendo perdido e os governos têm que repensar todas essas ideias. E nós, todos nós seres humanos, também temos que pensar, né, todos os cuidados com o nosso ambiente, com o nosso solo. E todas essas mudanças climáticas que temos visto, excesso de chuvas, falta de chuvas, também vai interferir em todo o processo natural que nós temos acontecendo no solo por conta dos seres humanos que estão interferindo. A Organização das Nações Unidas alerta que a degradação do solo afeta neste momento pelo menos 3 bilhões de pessoas, ou seja, 40% da população mundial. Nós temos algumas alternativas para a agricultura tradicional. A agricultura tradicional, que é aquela agricultura que vai usar um pouco de agrotóxico, que é a que a gente mais conhece, não é a mais antiga é dos indígenas, que plantava, colhia, plantava outras coisas ali, né? Mas é a que nós temos hoje em dia aí de alguns séculos e a mais conhecida por todos nós, que faz uso de elementos químicos que podem causar uma degradação maior do solo. E uma alternativa para isso é a agroecologia, que é uma ecologia pensada na preservação deste solo, pensada com o menor uso possível desses elementos agrotóxicos e pensada numa renovação do solo. Eu faço uma troca das plantas que vão crescer ali ao longo de alguns anos, para que cada planta leve a sua riqueza para o solo, seus minerais, suas vitaminas, e eu consigo cuidar desse solo como acontecia antigamente, onde eu tinha uma preservação do solo maior. E eu vou chamar esse plantio de diversas plantas. Esse mês eu vou colocar cana-de-açúcar, mês que vem eu tiro a cana e coloco algumas frutas para crescer naquele ambiente. No mês seguinte eu faço a colheita e coloco outras plantas, nós vamos chamar de policultura. Aqui no Brasil existem alguns grupos que se organizam para fazer todo esse processo e que é riquíssimo, inclusive não só para o nosso solo, mas para nós seres humanos. Nos alimentarmos de vegetais, de frutas, legumes e verduras sem agrotóxicos faz bem para a nossa saúde. E também vai proporcionar que o nosso solo fique muito mais rico em nutrientes por conta dessa agricultura mais pensada no cuidado com o meio ambiente e conosco, seres vivos. Todos os fertilizantes, entre aspas, usados são naturais. Quem nunca ouviu, né, os antigos falando de plantar e colocar ali um pouco de adubo que vinha do boi, que vinha do gado, né? Então é uma coisa natural, que vem já da natureza e em que o solo está adaptado e acostumado e que não vai ter efeito nenhum ruim para o solo. E também não terá efeito nenhum ruim para nós que consumimos este alimento. Os benefícios da agroecologia é o aumento da disponibilidade de nutrientes no solo. Então a agroecologia, a cada planta que eu coloco, eu vou trazer diferentes vitaminas para o solo. Cada vez que eu revezo essas plantas, novas vitaminas vão entrar. Eu também vou observar qual planta vai crescer e vai lidar melhor com o solo. Então, algumas plantas vão ser plantadas em um solo, por exemplo, mais arenoso, enquanto outras em solos mais ricos em argissolos. E com isso, eu consigo ter uma manutenção e um cuidado maior com esse solo. Da mesma forma, eu vou trazer uma responsabilidade social, então com o ser humano que vai consumir aquele alimento sem nenhum tipo de veneno, nenhum tipo de agrotóxico que faça mal para o ser humano, mas também uma responsabilidade ambiental com o ambiente em que nós vivemos. Não só o solo, mas também os animais que vivem naquela região. Cada borboleta, cada formiga, cada pássaro que vai consumir um pouco desses alimentos e desses elementos da agricultura de uma forma saudável também serão beneficiados. Então eu estou causando
todo um processo natural, mais ligado ao que era natural e de uma forma muito mais responsável socialmente com nós seres humanos, mas também ambientalmente, com todos os elementos da biosfera, da nossa litosfera e também da nossa hidrosfera e atmosfera. Imaginem que toda a água que vai regar essas plantas, se tiver com agrotóxico, ela vai para os aquíferos. Da mesma forma que se só tiver elementos naturais, essa água vai voltar para o solo de uma forma saudável e que nós em algum momento vamos acabar usando quando ela for uma nascente de rio. E com isso, eu também tenho uma ampliação da biodiversidade dos ecossistemas. Quanto mais cuido de fazer uma agricultura saudável, essa biodiversidade pode continuar existindo e se movimentando ali na região. Diferentes animais podem surgir e os animais que estão ali, que já eram naturais, podem crescer ali, se multiplicar e continuar colaborando. Cada formiga, cada joaninha, cada pássaro é essencial na parte da agricultura, porque eles vão ajudar na polinização das plantas, vão ajudar no solo para que o solo continue rico e cheio de elementos naturais e que vão proporcionar uma riqueza desse solo. Aqui nós temos uma dica de leitura para ampliar o conhecimento de vocês. Conhecendo Sua História, da Oficina de Textos, e uma dica de vídeo, o que é agroecologia? Está disponível no YouTube. Chegamos ao final dessa aula sobre solos e degradação. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima!